E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Senhor Incrível e sejam muito bem-vindos ao seu Momento Herói. Hoje nós vamos falar de dois personagens que não são lá tão conhecidos do grande público do universo da DC, mas eles têm uma história muito interessante, galera. Vão por mim, assistam o vídeo até o final porque eles são muito legais. Bom, de um lado, nós temos um dos maiores super gênios da Liga da Justiça, se não o maior super gênio da Liga, que é o poderoso Senhor Incrível. E do outro, nós temos a tabela periódica ambulante, um herói que pode ser até mesmo considerado invencível, que é o nosso querido Metamorfo. Bom, mas antes de tudo, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam aqui no canal e já deixem seu like. Lembrando que a inscrição é gratuita e você pode se desinscrever a hora que você quiser. Além disso, também gostaria de pedir que vocês sigam a gente no Instagram, @MatheusMomentoHerói_oficial, onde vai ter a foto desse figurino e de muitos outros. E também, é claro, ajude o Momento Herói a alcançar mais pessoas clicando no botão hypar ao lado da caixa de comentários. E agora, sem mais delongas, vamos falar da história desses dois personagens maravilhosos. Então, vambora! Começando com o Senhor Incrível, bom, preciso dizer que tivemos dois personagens que já usaram esse manto. O primeiro deles é o Terry Sloane, um brilhante inventor e atleta que decidiu usar dos seus conhecimentos para combater o crime, assim se tornando um super-herói, o Senhor Incrível, lutando ao lado da Sociedade da Justiça, dentre outras equipes de super-heróis. Só que infelizmente ele acabou sendo morto em ação, se tornando assim uma famosa lenda do passado. O segundo, que é o mais conhecido, é o Michael Holt, um homem que desde cedo já se revelava ser um grande prodígio, galera. Isso porque com apenas 25 anos ele já tinha adquirido mais de 25 doutorados, todos em matemática, física, ciências aplicadas, ciências políticas, dentre outras coisas assim. Tudo isso além de possuir um condicionamento físico de um atleta de elite, galera. E bom, graças ao seu conhecimento ele acabou fundando a sua própria empresa de tecnologia, não é mesmo, galera? Só que infelizmente duas tragédias assolam a vida do nosso querido Michael Holt. A primeira delas está relacionada ao seu irmão, que em contrapartida aos seus preciosos dons, o irmão dele era cercado de diversas deficiências, tanto neurológicas quanto motoras, não é mesmo, galera? O que fez com que ele acabasse morrendo muito cedo. E a segunda está relacionada à sua esposa, que acabou sendo morta por um bandido. E, bom, após muito brigar pela justiça, o bandido acabou sendo libertado. E assim, com essa tremenda injustiça, ele chegou até mesmo a cogitar suicídio, mas ele resolveu usar os seus dons e a sua genialidade para justamente combater o crime, se tornando assim um super-herói. E bom, atuando ao lado de outros heróis, como por exemplo o Hal Jordan, o Lanterna Verde, foi que ele acabou encontrando o seu codinome, pois afinal o Hal Jordan havia falado para ele sobre uma grande lenda do passado, o Senhor Incrível, do qual posteriormente ele viria a adotar como codinome, se tornando assim uma das maiores mentes da Liga da Justiça. Agora falando do Metamorfo, seu nome verdadeiro é Rex Mason, e o Rex, ele era um brilhante arqueólogo barra aventureiro que trabalhava para o seu sogro, o Simon Stagg, um bilionário escuso que era dono de uma indústria química que almejava encontrar o elemento perfeito. E sua busca acabou levando o Rex até uma tumba no Egito, onde lá ele encontrou um artefato místico, o Orbe de Ra, que após entrar em contato com esse orbe, ele acabou sofrendo uma transformação que alterou a sua aparência e também, é claro, deu a ele o poder de controlar qualquer elemento da tabela periódica, se tornando assim o poderoso Metamorfo. E bom, quando o Metamorfo viu que o Stagg iria usar os seus dons para maus propósitos, ele logo tratou de impedi-lo. E bom, eventualmente ele começou a tomar gosto pela coisa e decidindo fazer algo de útil com seus dons, ele acabou se tornando um grande super-herói. Falando mais abertamente sobre esses dois personagens, a princípio, o Senhor Incrível, bom, ele não tem poderes especiais, afinal ele é um humano normal. Porém, ele é um excelente combatente corpo a corpo, com potencialidades físicas elevadas ao ápice do nível humano. Mas
o que realmente o destaca, galera, é o seu imenso intelecto e as suas gigantescas habilidades cognitivas, o que dá a ele uma facilidade no seu aprendizado. Além disso, ele também é um brilhante inventor e engenheiro, do qual ele usa das suas invenções para combater o crime, dentre elas as suas esferas T, que são a sua principal arma, não é mesmo? Que são esferas robóticas flutuantes, feitas de matéria programável, que se moldam a partir das especificações do próprio Senhor Incrível, podendo fazer com que ele voe, dispare rajadas de energia, além de aumentar a sua força e resistência. Agora falando do Metamorfo, bom, a princípio ele possui o kit básico de poderes de todo super-herói, como por exemplo potencialidades físicas elevadas a um nível super-humano, não é mesmo, galera? Mas o que define o Metamorfo é a capacidade dele de gerar, a partir dele mesmo, elementos da tabela periódica, inclusive até mesmo elementos que estão fora da tabela periódica terrestre, como por exemplo o metal enésimo, até mesmo kryptonita, galera. E sem falar que ele também tem controle do seu próprio corpo, podendo alterar a sua densidade, permitindo que ele voe. Além disso, galera, ele também pode criar constructos a partir dele mesmo, como por exemplo martelos, espadas, lâminas, dentre outras coisas assim, o que ajuda muito numa batalha. Isso sem falar que ele também é praticamente imortal, galera, ou seja, ele não morre, ele é indestrutível, não é mesmo, galera? E, bom, isso sem falar que ele é um dos poucos personagens da DC que realmente pode ser considerado invencível. Isso porque, como eu falei, ele é imortal, praticamente indestrutível, ele consegue sintetizar qualquer elemento que está dentro ou fora da tabela periódica só de olhar para ele. E também, é claro, ele tem força suficiente para combater diversos pesos pesados de igual para igual, como por exemplo o próprio Superman. O que não é pouca coisa não, né, galera? Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da história desses dois personagens. Eu falei que a história era muito boa, vocês acreditaram em mim? Vocês estão assistindo até o final? Por favor, fiquem até o final. E bom, esses personagens eles são relativamente desconhecidos do grande público, mas eles têm lá a sua fama, afinal eles já apareceram em vários desenhos, jogos e também várias animações da Liga da Justiça. E é claro que eles vão dar as caras no novo filme do Superman. Mas então vou ficando por aqui, eu queria pedir que se você gostou de mim, gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve, compartilha, ative o sininho para não perder as notificações. E se você não gostou, não dá dislike. Compartilha com seu filho, compartilha com sua filha. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Até a próxima e tchau! E agora, essa batalha não é vencida com o músculo, mas com a inteligência.